Gênesis capítulo 22. Nós vamos meditar rapidamente nesse texto antes de participarmos da Santa Ceia na manhã desse dia. Gênesis 22. Do versículo 1 ao versículo 19, eu vou fazer a leitura, a igreja acompanha. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí a dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia no mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, a qual acabamos de ler. Ó Deus, e os meus irmãos aqui ouviram a leitura, acompanharam. Ó Deus, e sabemos que a melhor parte do sermão é a leitura da tua palavra, porque, ó Deus, é a tua voz, é a tua revelação. Ó Deus, enquanto lemos, o Senhor vai ministrando também lições preciosas que nem sempre o pregador consegue abordar. Ó Deus, mas o Senhor, eu creio, já falou, ó Deus, a muitos corações aqui, na leitura desses versículos da tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, continue falando conosco na manhã desse dia, onde vamos celebrar a ceia do Senhor, onde vamos relembrar
o grande sacrifício do teu Filho em nosso favor. Pai, nós oramos assim, pedimos, fala ao nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cantamos nessa manhã, né? Não me deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Essa canção, ela foi inspirada no hino, ou na oração dominical, a oração de Jesus. E o texto de hoje, ele traz essa reflexão quando Deus prova Abraão. Nós, quando começamos a ler, a gente é informado que Deus pôs Abraão à prova. Mas Abraão não sabia que ele estava sendo colocado em prova. Nós sabemos, porque estamos lendo o registro aqui, feito por Moisés, desses primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Abraão não sabia, mas Deus estava colocando ele à prova. E não foi a primeira prova que Deus colocou Abraão. Lá no capítulo 12, Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão aprendeu a viver pela fé, mas às vezes nós paramos, né, nessa expressão que ele é o pai da fé, que ele é o pai de todos os que creem, e de fato a Bíblia assim o diz. Mas o que nós vemos nesse relato, meus irmãos, nessa experiência tão impactante de Abraão, é que ele demonstrou grande amor por Deus e pela palavra e pela obediência a Deus. Quando Deus falou com ele: sai da tua terra e da tua parentela, Abraão mostrou que ele amava mais a Deus do que os seus pais. E quando Deus pede o seu filho, ele mostrou que ele amava mais a Deus do que o seu filho. E aí a gente para aqui, né, e fica assim: pastor, parece algo tão contraditório para um Deus das famílias. Parece algo tão contrário a um Deus de amor e de misericórdia. Os ídolos é que exigiam sacrifício humano. Deus não é esse Deus que exige sacrifício humano, pelo contrário. E aí a gente entende que essa promessa de Deus, de que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, é um prenúncio desse maravilhoso sacrifício que nessa manhã nós vamos participar. Porque a prova que Deus colocou a Abraão foi uma prova que remetia à redenção de toda a humanidade. Era Deus providenciando a bênção da redenção, da salvação para todos os povos da terra. Em ti serão benditas todas as famílias, a tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Então, não foi apenas um teste, uma prova que restringiu a uma história de um homem que foi provado, mas de um Deus que revelou a sua obra da redenção através dessa prova que ele deu a Abraão. Agora, o que é interessante, não apenas imaginar que um homem com mais de 100 anos, provavelmente aí com seus 110, 115 anos, depois de aguardar mais de 25 anos para ter esse menino, ouve Deus chamando numa noite e diz: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Deus sabia o amor que esse pai, esse velhinho tinha pelo menino. Toma o teu filho, o teu único filho, e vai à terra de Moriá, e ali oferece-o em holocausto. Sabe como era feito o holocausto, irmãos?
O animal, ele era sangrado até todo o sangue escorrer, depois ele era esquartejado, cortado os pedaços, colocado sobre o altar e era queimado completamente. Não era apenas um sacrifício, era um holocausto, era todo queimado. E aí a gente pensa assim, não, mas Abraão foi muito assim, muito corajoso dele conseguir fazer isso prontamente. Mas nisso também a gente vê a misericórdia de Deus. Deus fala com ele, vai até Moriá. Moriá eram vários montes de uma região e ficava a 70 quilômetros de onde Abraão estava. Perceba que 3 dias depois, lá no versículo 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Deus não pediu uma prova imediata, algo assim, abrupto. Deus deu a Abraão a oportunidade de ir refletindo, pensando, meditando e até sofrendo com esse pedido de Deus. Mas ele marchou, olhando aquele menino do lado dele, carregando a lenha, porque era o Isaque que estava levando a lenha. Tomou, versículo 6, Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre o Isaque. Dá para a gente fazer isso com o nosso Isaque? Adaí. Dá para a gente fazer isso com o nosso filho, irmãos? Com a nossa filha? Olhar para o lado e ver que ele está levando a lenha do sacrifício dele. Ou nós não lembramos de Jesus, o Filho de Deus, que foi obrigado a levar o próprio madeiro. Cortaram o madeiro, fizeram a cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, de pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz por mim e por ti. A cruz foi a mais pesada, por fora só tinha madeira, mas por dentro estava os meus pecados, os nossos pecados. Abraão olha, nessa jornada de 3 dias, quantas lágrimas aquele ancião deixou rolar na sua face, pensando, meu Deus, eu vou matar o meu filho. Como pode? Como eu vou fazer isso? Como eu vou sangrar o meu filho? Vou cortar os pedaços e vou pôr fogo no meu filho? Será que eu vou ter força para fazer isso? E por que Deus está exigindo de mim sacrificar o meu filho? O que deu na cabeça de Deus? Será que ele desistiu da promessa? Será que ele se irritou? Será que o meu filho fez algo que irritou Deus? Deus põe Abraão à prova. E Deus já sabia exatamente tudo o que seria feito. E o que é interessante é que ao chegar no lugar, apenas no lugar, foi que Deus proveu. Às vezes a gente quer uma providência de Deus, a gente quer o socorro de Deus, mas nós queremos do nosso jeito. Nós queremos na hora. É como se Abraão resistisse a fazer a caminhada. E ali na tenda, ele dobrasse o joelho e falasse, Deus, eu não saio daqui, a não ser que tenha um cordeiro, uma providência. Não é possível que eu vou ter que matar o meu filho. Eu não tenho como mais ter um outro filho. Eu já tenho 100 e tantos anos, Deus. O Senhor não está entendendo. Não tem como mais, Senhor. Mas diz lá em Hebreus que ele creu. Pela fé. Ele obedeceu porque ele sabia que Deus podia ressuscitar esse menino até das cinzas. Deus podia trazer ele de volta. Foi Deus que fez ele vir de forma miraculosa. Abraão não questionou, ele foi. E sabe onde apareceu a providência? Foi no lugar da obediência. Não foi no tempo aleatório na jornada. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, foi no terceiro dia. Alguma referência a essa mesa, irmãos? Foi no terceiro dia que o cordeiro foi providenciado. Porque é no lugar da obediência.
É ali que Deus vai prover. Sabe aquele aperto, aquela luta, aquele sofrimento? Às vezes nós estamos querendo agir, pegar a mão de Deus e, como um pai pega a mão do filho, fala: meu filho, é assim meu filho que lava uma vasilha, é assim meu filho que lava uma moto, um carro, é assim meu filho que capina um lote, é assim meu filho que escreve a letra A, a letra G, a letra H. Às vezes nós queremos pegar a mão de Deus e falar: Deus, é assim que é para o Senhor fazer. O Senhor não está sabendo. Irmãos, Deus sabe tudo. Nós não vamos pegar a mão dele, não. Ele vai só nos dar o comando. E quando a gente sair pela fé e caminhar e marchar, a gente vai ver o mar se abrindo. A gente vai ver o cordeiro que estava logo atrás de Abraão. Diz o texto que ele olhou para trás e viu um carneiro. E eu pensei no nome da nossa cidade, né, da nossa terrinha aqui, né? Olha o carneiro aí, ó. Somos todos carneiros, né? Somos todos providência de Deus. Somos todos resposta de Deus para essa cidade, irmãos. É Deus que providencia o cordeiro, é Deus que entra com a providência, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é do nosso modo, é no modo de Deus. E assim, nós precisamos aprender a passar pela prova, primeiro, demonstrando o quanto nós amamos a Deus. Essa prova, Abraão, não podia começar de outro jeito. Sabe esse teu filho, Abraão? Isaque, o teu único filho. Vai que Abraão pensasse no Ismael e fosse atrás da Agar, né? Para pegar lá o Ismael. Não, é meu filho. Deus falou o filho, ele não falou qual. Vou pegar o outro, ué. Não, Deus esclareceu para ele, ó, o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. É esse que eu quero. Essa prova começou como uma prova de amor. Porque o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aquele que ama mais o pai, a mãe, o filho, a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. É assim que começou a prova. E Abraão perdeu Isaque? Não. A próxima vez que Isaque aparece aqui é casando com Rebeca, lá no capítulo 24. Mais uma lembrança da obra de Cristo. Qual a próxima vez que nós vamos encontrar o Cordeiro Jesus? Na bodas do Cordeiro, irmãos. Depois do sacrifício, ele vem como noivo para nos levar para estarmos eternamente com ele. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: será que nós sacrificaríamos um objeto do nosso amor em obediência a Deus? Será que o nosso coração ama o Senhor a ponto da gente entregar a Ele o nosso melhor, o nosso tesouro primeiro, né? Será que a dona Florinda entregaria o seu tesouro, né? Será que nós entregaríamos o nosso tesouro? O teu filho, o teu único filho a quem amas. Prova de fé, sim, mas prova de amor, de um Deus que nos amou primeiro. Isaque foi poupado, mas o Filho de Deus não foi. Isaque teve um substituto, um carneiro, que não era de general. Mas o Filho de Deus não teve um substituto. Ele foi a representação daquele cordeiro, daquele carneiro, daquela providência de Deus, para que nós tivéssemos acesso à presença desse Deus tão santo e tão maravilhoso. Eu te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar, e daqui a pouco você vai receber nas suas mãos os elementos da ceia. Um cálice que representa o sangue de Jesus e um pão, um pedaço de pão que representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não providenciou um cordeiro substituto para Jesus. Ele viu o seu clamor e não o amparou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Ele o entregou por nós. Isaac morreu apenas em sentido figurado, mas Jesus realmente morreu e ressuscitou. Lá no topo do Calvário tem uma bandeira, né? E nessa bandeira está escrito: Deus proverá. O Senhor proverá. Ele providenciou para nós o perdão e a salvação. Ele provê todas as nossas necessidades. O que nós precisamos é estar dispostos a obedecer, a sair do lugar, a ouvir a voz e dizer: eis-me aqui, Senhor, e obedecer a Ele. Ore a Deus, coloque seu coração diante de Deus. Talvez Deus tenha te pedido a sacrificar algo precioso para você. Faça isso. Faça isso. Creia no Deus que tudo pode, no Deus que é o Jeová Jiré, aquele que provê tudo que nós necessitamos.